Oi pessoal, tudo bem? Nessa tarde eu quero compartilhar com vocês uma reflexão acerca das doenças transmitidas pelas vias aéreas. Existe uma variedade de doenças transmitidas pelas vias aéreas. Coqueluche, pneumonia, peste, coronavírus, rubéola, hanseníase, enfim, várias doenças que depois eu gostaria que vocês procurassem lá e estudassem um pouquinho dessa matéria, tá bem? O que eu quero dizer é que coronavírus não é a primeira epidemia ou pandemia que assola a humanidade, né? A gente tem o exemplo da peste na Europa que ceifou várias vidas por conta do contágio, né? Nós, como médicos, nós estamos expostos a pegar doenças, né? É um risco pertinente à nossa profissão a gente se contaminar, se contagiar, seja através de contato físico, de partículas respiratórias ou de acidentes perfurocortantes, né? O que fazer diante desse medo, né? O que eu tenho visto é que muitas pessoas têm ficado temerosas em praticar a sua profissão, né? Alguns internos, alguns alunos, né? Ou mesmo profissionais que já têm um tempo mais de carreira, um tempo mais de estrada, têm ficado temerosos em relação a isso, né? O nosso dever é nos protegermos, né? Utilizar os EPIs, né? Os óculos, máscara, luvas, enfim, tudo que a gente puder fazer e que está disponível para nos precaver do contágio, né? Mas para nós que estamos caminhando aí, e aí para nós que cremos em Deus, né? Então, para nós que estamos caminhando na pegada da célula, né? De conhecer a Deus, conhecer a Jesus, eu quero compartilhar com vocês algumas passagens que Jesus viveu na Terra, né? A gente sabe que eu quero falar com vocês a respeito da hanseníase, né? Hanseníase antigamente era chamada de lepra, né? Em 1995, Fernando Henrique Cardoso ele extinguiu esse nome lepra dos documentos oficiais, justamente por ser algo pejorativo, né? E a partir de 1995 no Brasil, esse nome foi extinto dos documentos oficiais e passou-se a chamar pelo nome científico hanseníase, né? A hanseníase ela é transmitido pelo Mycobacterium leprae, né? Uma bactéria transmitida pelas vias aéreas. E o Brasil, ele é o segundo maior país do mundo em novos casos de hanseníase por ano. No Brasil são 30 mil novos casos por ano. O Brasil só perde para a Índia, né? Então imagine quantas vezes que a gente no nosso dia a dia vai ter contatos com pacientes portadores de hanseníase, né? Às vezes o paciente ele é paucibacilar, multibacilar, a gente não sabe. De repente vê uma lesão descamativa na pele e a gente acha que é só uma psoríase, uma alergia, e de repente o cara pode ter hanseníase. E você pode se contaminar, contagiar e levar a hanseníase para sua casa. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque na época que Jesus esteve na Terra, a hanseníase e a lepra era uma doença muitíssimo comum no mundo, né? E Jesus, ele entrou e ele em casas de leprosos, ele andou no meio das multidões e ele teve contato com leprosos, né? Então, eu quero compartilhar com vocês que Jesus, ele estava na Terra sob o comando de Deus, e ele estava com a proteção de Deus, né? Assim como nós, como os cristãos, também estamos. A gente exerce a medicina por uma paixão e Deus, ele protege a gente da hora que a gente acorda até a hora que a gente deita, né? E eu quero dividir algumas passagens com vocês. Uma delas está em Mateus capítulo 7, tá? Capítulo 8, versículo 1, desculpa, que diz o seguinte: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode transformar-me em limpo.
E Jesus, estendendo a mão, tocou-o e dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então, quero que você preste atenção nessa palavra. E Jesus tocou, né? E uma outra passagem, né, que está em Lucas 17, versículo 11, fala o seguinte: e aconteceu que indo ele Jesus, né, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, os vendo, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. O que eu quero que vocês reflitam a respeito dessas duas passagens? Num primeiro momento, Jesus tocou no leproso. Em um outro, ele só falou, vai e seja curado. É assim que acontece no nosso dia a dia. Às vezes a gente vai tocar em doentes que têm doenças contagiosas. E às vezes a gente vai ver só de longe, né? Mas isso não pode impedir que nós deixemos de fazer a nossa obra aqui na terra. A obra de Jesus era curar através da fé. A nossa obra é curar através da medicina, né? E, tomando posse da palavra de Deus, aos que tiverem ousadia e intrepidez, curar pelo nome de Jesus, buscar e orar por milagres. Mas enfim, isso é outro vídeo, uma outra discussão que a gente vai ter para frente. O que eu quero falar hoje com vocês é que vocês não têm que ficar temerosos por andar entre doentes, por tocar em doentes, né? Nós somos lavados e redimidos com o sangue do Cordeiro, né? Todo dia quando você levantar da sua cama para praticar a medicina, levanta e ora, Senhor, me cubra debaixo das tuas asas, que nenhuma peste chegue a mim, me livra de toda a doença e peste perniciosa. Faça uso da oração, faça uso da palavra de Deus para pedir para que Ele te proteja, e Ele vai te proteger, né? O Salmo 91 é um salmo importantíssimo que a gente pode orar quando a gente vai sair para trabalhar, né? Principalmente nesse tempo de coronavírus, né? O Salmo 91, para quem nunca leu, o que ele nos diz? Ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, né? Ele te cobrirá debaixo das suas penas e de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e boquel. Então é isso. Então vamos fazer uso das orações que Deus nos deixou de herança, que Davi escreveu, e vamos chamar pela proteção de Deus, para que Ele nos proteja em todo momento da nossa carreira. Mas não vamos deixar de praticar a medicina com amor, não vamos ter medo de sermos contagiados. Pode acontecer? Pode, mas Deus, Ele está no controle de todas as situações. Então, meus amigos, não temam. Orem, peçam a Deus proteção, todo momento, e Ele vai nos proteger, a nós e a nossa casa, porque quando a gente pratica a medicina, a gente pratica como um ato de amor, né? Eu sempre falo na célula, né, que o mais importante é a gente aprender o amor, que o amor, ele é o mais importante de todos os dons, né? E praticar a medicina é um ato de amor sem igual, né? Existem colegas que não são tão amorosos, mas isto é Deus que vai julgar eles e o coração deles. Mas para nós que cremos em Deus, vamos praticar com amor e pedir para que Deus nos proteja em todo o momento. Amém? É isso aí. Tchau, tchau.